Olá pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Ellen Rosendo aqui mais uma vez e hoje o assunto é bem interessante. Vamos falar sobre hipocrisia, uma pessoa hipócrita. Você sabe distinguir uma pessoa hipócrita para uma pessoa verdadeira? Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Você sabe? Não? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo? Simbora! Todos nós, em algum momento da vida, emulamos determinadas características sem que sejam de fato genuinamente parte de nossa personalidade e caráter às vezes. Entretanto, algumas pessoas extrapolam isso, usando de uma máscara para conseguirem o que querem e afetarem os outros. Descubra agora o que significa hipocrisia e como identificar um hipócrita, se protegendo assim dele. Hipocrisia é a ação de simular comportamentos e crenças em favor da virtude, mas não as seguir. Sob determinada máscara de fingimento, uma pessoa cria determinado personagem para se proteger moralmente. Ao mesmo tempo em que defende uma ideia, a contrapõe, julgando os outros pelo que ele mesmo faz. Noam Chomsky, analista social e linguista, afirma que este é um dos piores males da sociedade em qualquer época. Ele se torna um catalisador natural para promover a injustiça em qualquer realidade. Com isso, dá-se início às guerras, desentendimentos e desinformações aos indivíduos. É um veneno para o comportamento de nossa sociedade. Além disso, Chomsky afirma que a hipocrisia é vista como benéfica a determinados grupos. Algumas camadas da sociedade observam vantagem em abusar dela, usando-a como passe para obterem o que querem. Com isso, acabam perpetuando um padrão duplo aos descendentes. Um exemplo é a segregação, onde defende que determinado grupo deve seguir regras diferentes de outro. Por que algumas pessoas usam ela? Como mencionado, a hipocrisia é moeda de passe a algum objeto de valor na sociedade. Os indivíduos percebem que precisam construir determinada identidade a fim de obterem certos privilégios com relação aos demais. Com isso, podem transitar livremente sem serem perseguidos ou questionados sobre determinados aspectos. O curioso a ser notado é que poucos se incomodam de fazer essa simulação. Ademais, alguns nem percebem que estão fazendo isso, precisando que alguém de fora aponte e condene seu comportamento. Para alguns, o orgulho pode interferir no comportamento, fazendo com que uma pessoa entre em um conflito consigo mesma. Ainda que alguns seguem a conclusão do erro, não se esforçam tanto para mudar. Podemos resumir essa atitude a uma proteção contra julgamentos, mas também um passe para fazê-los. Ninguém quer ser apontado pelas próprias falhas, não é verdade? Mas sentar no tribunal dá uma liberdade excitante. Ainda que escondido, há um poder em fazer uso desse comportamento. Dessa forma, fica difícil alguém desapegar disso. A hipocrisia causa algumas inibições nos indivíduos que a praticam. Não se trata de uma doença ou qualquer tipo de enfermidade psíquica, ainda que cause alguns problemas sociais. Serve mais como digitais do comportamento errático que os hipócritas fazem uso. Em geral, costumam se apresentar em ausência de culpa imediata. Em meio a um acontecimento, o hipócrita não se importa de julgar e condenar os outros por suas atitudes, mesmo que pratique a ação para a qual aponta o dedo, não sente culpa por mentir e fingir o ato. Embora alguns sejam imunes a isso, dado o caráter de cada um,
Outros, posteriormente, conseguem pôr a mão na consciência. Ainda que não verbalizem e após refletirem, se sentem culpados. Bloqueio empático. A empatia significa se colocar no lugar do outro, permitindo sentir o que este também sente. Um hipócrita costumeiramente não se coloca no lugar de alguém, ainda que ocupe a mesma posição. Assim como a culpa, algumas pessoas ainda podem refletir sobre o evento, embora não signifique que se arrependerão do julgamento. Não se contentam com o silêncio. Em suma, vivem bisbilhotando os demais, a fim de depreciá-los. Isso indica um alto índice de infelicidade pessoal, se valendo de fofocas para se sentirem melhores. Parte disso também é impulsionado pela ansiedade que sentem, já que esta é uma válvula de escape. A sinceridade não é um objeto tão atrativo para as suas vidas. Para entender ainda mais o conceito de hipocrisia, podemos usar uma mais recente releitura da novela Gabriela. Você conhece? Exibida pela Rede Globo em 2012, a novela conta a história de uma cabocla na cidade. A ideia geral é provocar reflexões no público a respeito de questionamentos da moralidade de sentimentos. Entre os personagens está a idosa Doroteia. Doroteia, interpretada por Laura Cardoso, é uma beata controladora e fofoqueira. A idade não impede que ela persiga e teça comentários maldosos a respeito de todos na cidade. Especialmente, Doroteia tem um gosto por massacrar socialmente a imagem das prostitutas do lugar. Com o tempo, é descoberto que a própria mulher foi uma prostituta. Note que a mulher usava de sua idade e posição social para se proteger do seu passado. Sua experiência lhe mostrou que a Bahia dos anos 20 era extremamente machista e maldosa com quem fugisse do padrão. A fim de fugir disso, Doroteia abandona sua antiga vida e veste uma máscara para transitar. Para desviar a atenção, apontava para os outros. Como identificar uma pessoa hipócrita, então? Ainda que seja um assunto sensível, é fácil identificar a hipocrisia nas pessoas e nos costumes. Com isso, vale ficar alerta e prestar mais atenção a quem vive e age ao seu lado. É normal alguém apresentar um desses sinais sem prejudicar ninguém. Contudo, preste atenção se isso ultrapassar mais de um. Eles começam com: o poder interessa a eles. Em geral, os hipócritas costumam adular pessoas importantes e com cargos altos. No trabalho, por exemplo, enquanto um funcionário bajula o chefe, também olha com desdém aos colegas de profissão. Por outro lado, se fosse uma pessoa sincera, respeitaria a todos ali sem fazer qualquer distinção ou esperar troco. São invejosos. Por serem inseguros, acabam despreciando quem possui aspectos positivos. O primeiro alvo costuma ser alguém bonito, ainda que não tenha. Um indivíduo hipócrita encontra defeitos e o deprecia por isso. A falta de confiança em si leva ao insulto constante nos demais. São interesseiros. Os hipócritas sempre procuram uma oportunidade de se darem bem, independente do que procurem. Os eventos só existem porque são uma oportunidade de conseguirem algo em favor de si. Em suma, são egoístas de alto escalão. Tentam impressionar os outros. Isso se mostra como uma forma de conseguir a aprovação dos demais, bem como proteção e desvio. Sua existência a si mesmo não basta, e isso precisa ser estendido aos outros. Dessa forma, conseguirão conduzir seus pensamentos sem valores ou credibilidade com a aceitação alheia. A
hipocrisia é um dos maiores venenos que circulam no ambiente social atualmente. É por meio dela que os fingidos conseguem tudo aquilo que querem de alguns eventos e pessoas. Eles não se importam muito com o dano que causam, mas sim com o que podem conseguir. Portanto, fique atento a alguns comportamentos e ações suspeitas. Sem que perceba, você pode ser um instrumento de uso para essas pessoas que só querem crescer indevidamente. Faça de tudo para se precaver e proteger sua índole, cortando qualquer iniciativa de intervenção em sua vida. Eu vou ficando por aqui com esse assunto super interessante, não é verdade? Daqui depois eu trago mais vídeos com mais assuntos. Se você quer ver sobre ou ouvir sobre eu ter aqui algum conteúdo no canal, comenta aqui embaixo sobre o que você gostaria de ter, de ouvir, do que eu trouxesse aqui para vocês, tá bom? E você, me conta, você já conheceu alguém assim, hipócrita? Me conta aqui embaixo. Eu fico por aqui deixando aquele super beijo para você. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.